Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Bem-vindo a este Floripa em Foco com o Sindasp, que acontece às terças-feiras a partir das 2h30 da tarde. E é sempre um prazer recebermos o da coordenação estadual do Sindasp, o Arnoldo Ramos Cândido. Bem-vindo, Arnoldo, tudo tranquilo? Boa tarde. Boa noite, boa madrugada, né? Telespectadores, internautas e tudo mais. E os ouvintes sempre também, Você tem algum prazer estar aqui. E me diga, falando em prazer, na última conversa que tivemos aqui, você estava apresentando os dados da pesquisa de satisfação dos trabalhadores, né, tanto da Cidasc quanto da Epagre. Essa pesquisa até foi publicada no jornal do Sindasp, foi publicizada, repercutiu, repercutiu, ela teve... Positiva, né? Positivamente. Repercutiu, vou dizer assim, negativamente na empresa, né? Repercutindo já é positivo também, por outro lado. Positivo, né? A notícia, né? E a forma da gente fazer, porque as gerências, as direções das empresas começaram a se tocar de que realmente... Alguma coisa não está funcionando. Não está correto, porque a gente está fazendo isso com os trabalhadores. Inclusive, a gente fez uma outra pesquisa que já está aí, uma segunda, e a gente fez uma comparação, a gente fez uma comparação com a primeira, e em alguns itens ainda piorou. Então, daquilo que a gente já achava um absurdo, aqueles índices, né, ainda piorou. Então, o fundo do poço é mais embaixo ainda. Você vê aí, né, a gente colocou em cores para você ver. Ficou, alguns itens ainda ficaram pior do que a anterior. Isso, só para o internauta e telespectador ter uma noção, né? Está aqui os gráficos da pesquisa, e as colunas maiores é justamente a avaliação péssima, ruim, isso. E aqui já é a boa, né? Pouca gente acha que está boa a administração. Ficaram embaixo. E aquela que tem o vermelho e o azul é um comparativo com a do ano passado, com a que a gente fez o ano passado, né? Já foi feito no ano passado. E a que a gente fez esse ano em abril, que alguns itens ainda ficaram abaixo do que azul é desse ano e vermelho é do ano passado. Está aqui, a vermelha é desse ano. Desse ano. Quer dizer, baixou ainda mais. Baixou ainda mais. Ficou ainda... Mas o pessoal quis dizer que o sindicato é culpado de ficar falando dessas coisas. Surgiu até um fato de algumas da federação e outros de se fazerem uma pesquisa oficialmente dentro da empresa, inclusive eles. Federação? Que federação? É a Federação dos Empregados da... sim, que é deles. Isso. Fazer uma oficial, para ver se é verdade. Da extensão rural, um oficial da empresa. Porque esse é o pessoal do sindicato que está fazendo, mas a gente está fazendo com os funcionários, né? E eles também vão fazer. E aí a própria empresa boicotou, disse, não, agora não é o momento, tá. Então, eles sabem realmente que não vai mudar muito disso que está aí, né? A gente fez com todo cuidado. Inclusive, eu tenho uma perspectiva de que se eles fizerem, vai dar resultado pior que esse. Pior ainda, né? A realidade é uma só. Se for feito corretamente, vai dar resultado pior. Porque a gente excluiu notas aí, excluiu zero. Isso se eles for fazer e colocar o zero, a gente já excluiu o zero para as pessoas mais radicais não ter tanta interferência. E o resultado todo está no site do Sindasp, né? Sim. www.sindaspisc.org.br. Esse jornal está falando da greve, inclusive, que foi decretada a partir do dia 18. Já está na capa, né? Está na capa desse boletim do Sindasp, greve a partir de 18 de julho. Tem uns artigos interessantes, como, por exemplo, esse é o ano da agricultura familiar, então que a gente atente, cobrar bastante essa questão. Incentivo à agricultura familiar, né? Que é responsável por quanto dos alimentos que a gente... 74% dos alimentos que chegam na nossa mesa. A agricultura familiar. Não é aquelas extensão de soja, de milho, nada. Agricultura familiar, 3/4 do que a gente é para fazer combustível, para outras coisas. Alimentar gado na Europa. Para alimentar... Aliás, falando em gado na Europa, você viu que ontem eu vi isso, de que as galinhas na Califórnia... Agora, por lei, tem que ter o dobro de espaço do que dispunham antes. O confinamento, né? Elas devem poder, pelo menos, abrir as asas agora. Porque as galinhas lá diz que são judiadas, né? É tanto hormônio, me contou um americano, que elas já nascem sem pelo. Sem penas, né? Só com aquela pele vermelha e crescem, ficam prontos para o abate em um mês e meio. Imagina o problema tóxico ali. Mas enfim. O problema é a forma que é produzido esse alimento e que vai para a nossa mesa. Né?
É isso que nós temos que controlar e é isso que as nossas empresas fazem aqui, as empresas que a gente representa, SIDASC e EPAGRE, fazem muito bem no Estado. A investigação. E essas empresas estão sendo desmontadas por esse governo. E aí nos deixa receosos, né, de um futuro próximo, o que vai acontecer. Eles dizem que estão desmontando apenas a estrutura administrativa, que a estrutura administrativa é muito grande, gera muito dispêndio e querem colocar mais gente de ponta. Se for isso... Até é louvável. É louvável, vamos discutir, mas nós temos que discutir com os trabalhadores. Eles estão fazendo terrorismo com os trabalhadores. É isso que o governo está fazendo. Terrorismo? Essa semana desmontaram a administração regional de São José, aqui na Grande Florianópolis, que atende 13 municípios, não é pouca coisa, é a maior área que tem empresas inspecionadas em Santa Catarina, é essa região, uma região com 1.500.000 habitantes, né, parece que eu tenho um SEASA para cuidar, tem, né, distribuição, que é a SIDASC que fiscaliza também, e toda essa inspeção, você desmonta isso, e chega lá, leva os computadores, e os caras ficam lá assim, o que vai acontecer comigo? Ah, vai ser desmontada essa e mais 9, tem 20, vai ficar só 10, então quer dizer... Aí os trabalhadores, e aí o que vai acontecer? Isso é terror com os trabalhadores? Isso é assédio com os trabalhadores? E essa é a forma de se fazer isso, da onde está vindo isso? Essas pessoas foram buscar uma empresa lá com origem na Alemanha, essa Roland Berg, para fazer isso aqui? Que forma de trabalho é esse que vem fazer com a sociedade e com nossos trabalhadores que prestam serviço de qualidade para a nossa sociedade, né? Aqui eu tenho uma preocupação, porque aqui tinha um pessoal que fazia o controle da questão dos morcegos hematóficos, que são transmissores de doenças, como a raiva e outra doença que está extinta, está sob controle, digamos assim, né? E a população também de morcego sob controle, porque tinha uma equipe, e aí você extingue, e aí? Daqui a pouco nós vamos ter uma epidemia de raiva, porque vocês extinguiram. Ah, mas esses caras vão trabalhar lá por Tubarão. Sim, mas... primeiramente tinha que ser remontado tudo isso, não é você ir lá e tirar o computador e a cadeira do cara. Tem tanta coisa aí que poderia ser desmontada, que está virada no cabide, né? Com certeza, aí as secretarias regionais, aquilo que a gente fala, né, continuam, e as 36, e parece que para se eleger, se eles pudessem, colocariam 72, né, dobrariam ainda o número disso. E aí não se fala lá que tem os encostados políticos, nomeados. E engraçado que ao mesmo tempo, dá para ver na TV que tem propaganda dizendo que tem investimentos em milhões em pesquisa para a SIDASC, para a EPAGRE, que Santa Catarina é o único país que pode exportar para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China, livre da febre aftosa, sem necessidade de vacinação. Isso é uma contradição. Inclusive, essas propagandas que passam na televisão, elas estão lá no site do governo. Tá? Eu quero dizer que os trabalhadores que estiverem ouvindo, entrem lá no site e dê sua opinião lá. Dê lá, mas todos, não adianta eu entrar lá e dar a minha opinião, né? E vocês não entrarem, todos vocês entrem lá, porque tenho certeza que vocês vão se contrapor aquilo que está lá sendo propagandeado para a sociedade catarinense não é verdade. Né? É um fato que não é verdadeiro, porque o verdadeiro seria o sol, como eles dizem lá do amanhecer, é o trabalhador que chegou àquele ponto, que trabalhou, que suou e que fez com que a agricultura chegasse àquele ponto, com que a fiscalização agropecuária chegasse àquele ponto. Não foi o governo, não é o governo, como ele diz, é o trabalhador que está aí com esse descaso de hoje recebendo salário, que hoje nós tivemos discussão, inclusive, das empresas rever a questão de estar pagando funcionários e fazendo concurso público para contratar, pagando menos que o salário mínimo regional. Então, assim, todos esses absurdos, esses absurdos que vão fazer com que, inclusive, aquilo que o governo propagandia que é dele, que não foi ele que fez, foi o trabalhador, vá se exterminar, não tenha prosseguimento, né? É isso que eu estou dizendo, daqui a pouco nós temos um foco de doenças aí por causa desse descaso. Os trabalhadores na barreira que fazem isso, que fazem chegar uma comida com qualidade na sua mesa, daqui a pouco vão parar, já tem uma greve decretada para o dia 18. E aí? Por causa de salário, por eles terem um salário inicial. Como é que pode um trabalhador que faz isso, que o governo se vangloria de ser um bom trabalho para a sociedade, receber R$ 895 de salário inicial? Cuidar da barreira, né? Cuidar da barreira fitossanitária. E a sociedade não sabe disso, né? E a sociedade vai para a rua reivindicar aí o que eles falam, que existe.
e fica acreditando nisso, nessas propagandas de televisão. Então, principalmente os trabalhadores da agricultura, né, que sabem a realidade dessa propaganda, entrem lá no site, dê sua opinião, deixe lá sua opinião. O site do governo do estado dá para avaliar Dá, essas propagandas. lá está a propaganda e você pode deixar lá sua opinião. Eu achei engraçado, porque aqui se ouve tanto falar, se falou tanto, né, do desmonte, da falta de concurso público, do excesso de terceirização, de estar acabando com a atividade fim, que é pesquisa e extensão, e na televisão é tudo uma maravilha, né? Mas em televisão também é... Bom, enfim, a televisão. O governo não tem mais interesse na extensão, né? Não tem interesse na extensão, e fica aí a pesquisa, né? Que eles têm um pouco de... São obrigados a ter, porque isso... É para isso que serve a empresa. As grandes agroindústrias cobram, né? Senão não teria sentido. E a inspeção e fiscalização desses produtos. Então é isso que ainda fica, mas a gente não sabe a que ponto vai chegar isso. E o que vai ser, né? E a partir do dia 18, então, greve por tempo indeterminado. E uma outra coisa, né, para quem viu aí, o seu Colombo é candidato novamente, né, à reeleição, e você viu ele dizendo que tem que se eleger para fazer as reformas que o Estado precisa. E essas são as reformas que ele está fazendo, fechando as empresas que até hoje fizeram um serviço de qualidade para o Estado e deixando coisas que não servem para nada, como essas secretarias regionais, criando coisas que ele mesmo falou antes que era cabide de emprego, agora cria e deixa aí, né, enquanto que desmonta empresas. Diz que é para ter excelência de trabalho. Então vamos discutir com o trabalhador, né? Ninguém tem direito de estar fazendo com o trabalhador, trabalhadores de mais de 30 anos nessas empresas, você chegar hoje e fazer terrorismo com os trabalhadores. Tirar computador, tirar cadeira, deixar o cara em pé durante isso e saber para onde é que vai. Sem aviso prévio. Sem aviso. Aí depois chega lá, não, tu vai para tal lugar, depois já está... É complicado. Nós temos que discutir com o trabalhador. Nós estamos provocando as empresas, hoje ainda falei para o secretário, nós precisamos fazer os seminários a nível estadual, que nós chamamos de seminário, a nível regionalizado, macro-regionalizado, para que a gente discuta com o trabalhador, para vocês ir lá dizer exatamente o que é que vocês querem, quais são as mudanças. Essas mudanças são boas, vamos dizer para o trabalhador. E eles topam fazer seminários? Não chegaram a levar? Deveriam topar, inclusive o secretário me disse que realmente isso é uma boa intenção nossa e deles, se eles têm boa intenção e têm argumento para passar, e a gente possa até achar que isso seja uma coisa boa, nós queremos saber, nós vamos discutir junto e da nossa conversa pode surgir, inclusive, soluções, sugestões melhor do que essa. Para a sociedade e para o governo, porque o trabalhador que está no dia a dia, que está trabalhando, ele talvez sabe muito mais do que uma empresa que veio da Alemanha fazer constatação, que ninguém sabe se essas empresas foi em algum escritório, foi em um ou outro e colocou lá na caneta. Só fica... Eu não tive acesso, sabe, ao relatório na íntegra de que essa empresa fez, porque eu creio que deva ter um relatório, porque se foi aquilo que nos passaram, pelo amor de Deus, pagar uma empresa fazer aquilo, nós fazíamos aqui. Nós, a sociedade, nós, o trabalhador da empresa, fazia muito melhor. Então, eu creio que aquilo que nos passaram não é o relatório na íntegra. Quero crer. Foi contratada uma empresa para fazer o levantamento do Pagaram milhões para essa empresa extinguido. E o que nos chegou até nós são coisas primárias. Né? Tem que fechar aquilo, tem que fechar sem dados, né? Concretos mais concretos, sem ter o histórico daquilo, por que aquilo está lá. Que coisa, hein? Que coisa. Mas... antes de irmos então para o intervalo, visite o site do Sindasp, www.sindaspisc.org.br, para ter acesso aí a essa questão do porquê da greve, como é que ela vai funcionar a partir do dia 18 de julho, para ter acesso aí aos novos números da pesquisa de opinião sobre os trabalhadores e as empresas estatais. Inclusive nesse jornal mais uma empresa foi feita pesquisa, que foi a Santur, então a Santur, também né? Está aí. A gente vai estender a outras, a gente vai fazer a todas, né? A todas as empresas. Nós vamos fazer de representação, pesquisa. Essa é a nossa intenção, fazer Santur. de todas para que... E na Santur o quadro, pelo jeito... mais ou menos igual. Então, assim, a gente está vendo que o descontentamento é quase que geral do funcionalismo público. Então, www.sindaspisc.org.br, que vai para um breve intervalo aqui no Floripa em Foco do Sindasp, e já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis. E Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Voltamos com o Floripa em Foco do Sindasp, que acontece às terças-feiras a partir das 2h30 da tarde. Nesta semana conosco, da coordenação estadual do Sindasp, o Arnoldo Ramos Cândido, que já nos contou aí um pouco sobre o desmonte das empresas públicas aqui no estado de Santa Catarina. Falamos também da pesquisa sobre a satisfação dos trabalhadores nas empresas públicas, né, que revela dados preocupantes. E temos ainda um ponto bem interessante que está na ponta da agulha, que é a campanha salarial. Houve uma assembleia recentemente estadual, né, Arnoldo, lá na cidade de Concórdia, e foi decretado greve por tempo indeterminado a partir de 18 de julho. Já se sabe mais ou menos quem vai aderir à greve? São os agentes fitossanitários, que é os barreiristas. Dá para saber mais ou menos quem já vai entrar no primeiro dia? A gente ainda está trabalhando, conversando com as pessoas, fazendo um trabalho de conscientização. Quando eu falo conscientização, não queiram entender isso, que nós estamos lá fazendo uma conscientização para que os trabalhadores vá para a greve. É o contrário. A greve é a última instância. Quando se deu esse prazo de até o dia 18, é para que as empresas apresentassem propostas que pudessem fazer com que fosse evitado de que a gente venha entrar em greve. Greve, como eu disse, é a última instância mesmo, a gente faz o possível para que não seja preciso chegar a esse ponto. É desgastante para ambos os lados e para a sociedade. Nós subimos também para a sociedade e nós, como servidores públicos, a gente preza muito esse trabalho prestado à sociedade. A gente sempre preza, o servidor público eles têm que estar de olho na sociedade, ele é um servidor da sociedade. Ele é um empregado do governo? É um empregado do governo, mas é um servidor da sociedade e o salário é pago pela sociedade. Então nós temos esse compromisso
de manter o bom trabalho para a sociedade catarinense. Que tem sido cada vez mais complicado, né? Com defasagem salarial. Certeza. Mas também a gente quer levar até a sociedade o que está acontecendo. A sociedade tem que ter conhecimento, que muitas vezes ela não tem conhecimento da forma que o governo está administrando isso. Porque o governo é um mero administrador e a forma que ele está administrando isso. Para que a sociedade tenha conhecimento e se posicione sobre isso, né? Mas a gente vamos fazer o possível, por isso que a gente está conscientizando, a gente está falando com os trabalhadores, vocês sabem o que é uma greve, vocês sabem o trabalho que é uma greve, vocês sabem, né? Tudo que vai acontecer perante uma greve, vocês estão dispostos, se vocês estão dispostos a entrar uma greve, a situação se trabalha bem mais do que se você estivesse... Sim, é bem mais desgastante. É muito mais desgastante o embate, todo mundo sai perdendo, ninguém sai ganhando com uma greve dela. Então, vamos chegar à última instância. E então o governo hoje fez uma proposta que nos chamou, né, para apresentar essa nova proposta. Quando? É diferente da outra. Hoje de manhã. Hoje de manhã, às 10h30, mas a gente foi atendido, já quase meio-dia. Cheguei aqui quase em cima da hora. Veio direto lá do governo? Sim, viemos direto de lá. E aí, a proposta é boa? A proposta, não. Se a gente for dizer, hoje ela não agradaria, não passa, né, nas assembleias, porque a Assembleia já disseram, não é isso, ele não vem para cá com essa historinha de ficar pingando coisa que a gente não vai aceitar. Então, mas eles prometeram um incremento de R$1 por dia no Vale, que hoje é R$17 passaria a R$18 por dia. E o que mais? Isso é o mínimo. E a proposta de uma redação de implantação da revisão dos PCS nas empresas, que essa é a reivindicação principal dos trabalhadores. Não está nem na nossa pauta, mas como é promessa deles, os trabalhadores disseram assim, se vier uma proposta de revisão do PCS que seja boa, mais ou menos naquilo que a gente está imaginando, ela resolve o nosso problema de acordo coletivo esse ano e se assina um acordo coletivo. Só que a redação vem dizendo assim, que as empresas, até abril do ano que vem, tem como apresentar uma proposta para o CPF dizer se aprova ou não, para que até o final do ano o CPF diga isso, para se começar a implantar a partir de 2016. 16? 2016. 15? 2016. Isso até o final do ano. As empresas apresentam uma proposta esse ano, até abril desse ano. Essa proposta vai para o governo, o CPF vai analisar até o final do ano. Para valer dali um ano. Dali um ano começaria, dependendo do CPF aprovar ou não, começa a implantação dessa revisão. Ela não seria implantada de uma vez só, dependendo, né, do Parece impacto bem financeiro. distante isso, bem longe. E aí pode levar 2 anos ainda para ser implantada aos poucos. Se for implantado. Se for implantado. Então, assim, é uma proposta muito superficial, nós não temos como aceitar. Vocês têm uma sugestão, então você nos faça uma sugestão de cláusula. Nós vamos estudar, eu vou hoje entrar em contato com a nossa coordenação, né, com a comissão de greve, que tem um comando de greve, a gente vai entrar em contato com eles e vamos repassar essas questões para a gente possa estudar. Se essa cláusula do PCS fosse melhorada, os prazos diminuídos, tenho certeza que teria a possibilidade da gente conversar. Dessa forma fica difícil. Então, assim, vai ser apresentado para a categoria isso? Para a categoria. Não, nós não vamos apresentar como assembleia para a categoria ainda. Nós achamos, porque a categoria já negou na greve, assim, ó, se vier lá R$1 no Vale, aquelas coisas que eles ficam barganhando todo ano para que se assine, nós nem vamos discutir mais. Querem ganhos reais. Isso. Mas só que essa cláusula, em relação à revisão do PCS, ela é uma reivindicação de toda a categoria, né, e antiga, e que vem a resolver os problemas já de muito tempo da categoria. Pode ser que venha. Então, essa é uma questão da gente se preocupar em rever, se tem como a gente melhorar isso. Se tiver, tudo bem. Se não, vai continuar. Nós já ajuizamos dissídio, que também foi uma decisão da categoria em assembleia, está ajuizado. Vamos deixar julgar, e aí, se até lá a gente não tiver chegado a um acordo de redação dessas cláusulas ou de outras melhorias que venham para a gente, e aí vão deixar os juízes julgar, infelizmente, que não é o que a gente quer, né? Mas infelizmente vai ser essa a situação. Bom, tem alguns dias ainda, né? Quem sabe até lá pinga um sal na cabeça. Eles tiveram um prazo muito grande, né? Desde o dia 6 do mês passado. Pois quando que é a data base? É 1º de maio? 1º de maio.
Então, desde o dia 6 do mês passado, quando a gente fez e decretou a greve até o dia 18, eles estão tendo um tempão para nos apresentar uma proposta para que a gente não chegue a essas vias de fato, né? Que seria numa negociação a questão da greve. Então, esperamos que eles tenham um pouco de sensibilidade para que a gente possa, né, chegar a um denominador, não seja preciso. Com o menor custo possível, né? E enquanto isso, a campanha Basta Colombo prossegue. Agora tem até mais um marcador. Bonito isso aqui, né? Um porta-papeletos para dizer lixo. Carro, E tem uma mão aí na campanha, justamente tem uma mão aí. Está sendo distribuído a quem quiser. Essa insatisfação, ô Silvio, que você vê, essa insatisfação que a gente está vendo nas pesquisas, é essa insatisfação do servidor público em relação a esse governo. É a mesma insatisfação, por isso a questão aí da campanha Basta Colombo, né? Porque o servidor público está realmente com um sentimento de desmando, de abandono, desmonte, de descaso com o servidor público. E quando você faz isso com o servidor público, isso reflete na sociedade, porque é o servidor público que cuida da sociedade. É o professor que tem que estar bem atendido para ministrar bem as suas aulas, é o profissional da saúde, é todos, né? Por isso que você hoje, se precisar de um atendimento, todo mundo está te atendendo mal, e você, né, o servidor público, você diz, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, a sociedade tem a ver com isso. A sociedade tem que cobrar desses governos, né, porque esses governos são apenas meros administradores desse serviço público. Eles não são donos, como pensam. A maioria dos governos chegam aos governos e acham que aquilo é uma empresinha deles. Sim. E vão administrar da forma Tratam como se fosse um balcão. Pior é que uma empresa particular deles. Não é assim. Se for uma empresa, é uma empresa da administração da sociedade. É a sociedade que tem que opinar e é a sociedade que tem que cobrar. E muitos chegam lá e dizem, porque a sociedade votou. Não é porque a sociedade votou com expectativa. Em cima de umas propostas que a gente ouvia. Acima de umas propostas que não foram verdadeiras, que não foram de boa fé, porque não estão sendo cumpridas. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Pois é, Arnoldo, sempre passa muito rápido o nosso espaço, né? Sempre um prazer conversar, sempre tem um monte de informações aí sobre as empresas públicas do Estado. Visite a página do Sindasp, www.sindaspisc, com SC no final, sindaspisc.org.br, para ter acesso ao resultado dessas pesquisas, da satisfação dos trabalhadores das empresas públicas, avaliando aí a empresa, a direção, informações sobre a greve que está decretada para acontecer a partir de 18 de julho e o andamento da campanha salarial. Sindaspisc.org.br. Nesse jornal tem um artigo também, que estamos em época de Copa do Mundo, a gente fez aí um trabalho de um colega nosso aí, não vou citá-lo porque ele talvez não queira, relacionando a questão do futebol com o servidor público, né? Que nós estamos da mesma forma, só que o nosso futebol é o seguinte, nós estamos preparados para chutar uma falta, mas tem o juiz que é contra nós, infelizmente nós temos judiciário hoje contra o trabalhador. Hoje nós não esperamos muito pouco do judiciário, trabalhador, espera muito pouco, então assim, o juiz é contra nós, eles põem 5, 6 goleiros para inovar, então eles jogam desigual com o nosso trabalhador. Então a gente tem um artigo, é bom que vocês reflitam, realmente nesses momentos. Sobre a questão dos direitos dos trabalhadores. Aliás, justiça, né? Já é claro para todo mundo, até juízes sentaram aqui e falaram isso. Existe uma justiça para os ricos e existe outra justiça para os pobres. Cada um aí conclua como puder. Obrigado pela presença, Arnoldo. Eu que agradeço mais uma vez em dizer que é sempre um prazer estar aqui e é um espaço que a gente tem que ocupar. Muito São bem. poucos os espaços que os trabalhadores têm nos meios de comunicação. Para ver um discurso diferente, né, da mídia hegemônica, como a gente chama aí, né? Com certeza. Telespectador internauta também, né? Obrigado pela audiência. Tem a reprise do Floripa em Foco com o Sindasp daqui a pouco a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. É isso.
Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.